Olá, queridos alunos da nossa Cuba Libre. Venho falar com vocês a respeito da questão da interpretação. A nossa proposta, quando a gente começou a nossa disciplina, é sempre atrelar a arte com o ensino da língua latino-americana, o espanhol. Então, hoje eu venho trazer para vocês a questão da interpretação, né? A gente pode entender a interpretação, gente, como representar um papel, reproduzir ou exprimir a intenção ou pensamento de. O que isso significa? Isso significa que você, ao assumir um papel de um personagem fictício, do mundo igualmente fictício, já estará interpretando em qualquer ação que desempenhe. Ou seja, quando você interpreta um papel, você está emprestando seu corpo para aquela pessoa viva, né? Bom, eu comecei a falar com vocês, né, com um monólogo de um assassino que eu encontrei aqui na internet, nas minhas pesquisas, né? Esse monólogo ele vem de um podcast, né? Esse episódio é um monólogo assassino. Ele tô tentando achar aqui. Ele vem do blogueiro Rodrigo Santos, né? E Matheus Motão, da Curva do Rio, desse blog que eu tirei. Então, esse monólogo, ele tem a personagem principal um assassino. Então, eu quis interpretar, né, esse assassino. Não sei se ficou muito bom, não sei se convenceu, mas é o que tem pra hoje, é o que a gente tem, tá? E aí a gente tem a questão de o quê? O que eu dei nesse monólogo? Eu dei o meu corpo, eu dei a minha voz, eu dei os meus pensamentos, eu dei as minhas emoções para que esse monólogo aconteça ou aconteceu. E aí eu interpretei para vocês, né? E nós temos uma série de coisas dentro desse monólogo. A gente pode pensar que idade tinha esse assassino. Que idade ele tinha quando ele cometeu seu primeiro crime. Que ele esfaqueou a cara do menino lá enquanto na excursão. Né? A gente pode tentar pensar. No meu pensamento, esse assassino, ele deve ter por volta da minha idade, dos 30 anos, já bastante marginalizado, bastante nas ruas. E para mim, ele tem essa característica. Ele é caucasiano, né? Porque quando eu lembro de assassinos que usam canivete, pra mim vem na minha cabeça aqueles assassinos skinhead, né? Então, pra mim ele é branco, né? É, e ele sempre teve vontade de matar. Embora ele fale que ele não mata por esporte, que ele não mata porque ele quer matar. Mas eu acho isso bastante contraditório. Seria como se fosse alguém tentar convencer que não é mal. Para mim ele é um personagem mal mesmo, porque ele sempre quis matar os pais dele, sempre quis matar os irmãos dele e os professores dele. Então isso é para mim uma pessoa má, né? Ou até mesmo um psicopata, que a gente pode chamar de distúrbio ou de doença, enfim. E o que um monólogo é? Monólogo é o nome dado para um discurso feito por apenas uma pessoa, sem interação com os outros participantes de modo interrupto. O monólogo cômico também tem conhecido como stand-up. É a comédia, né? O stand-up que a gente conhece como hoje é um monólogo. É um monólogo que faz a gente rir. Então a gente pode pensar o stand-up como monólogo.
Outro exemplo onde o protagonista apresenta uma única fala, sem participação das outras pessoas ao longo do seu discurso. Ou seja, existem monólogos que estão dentro até mesmo de um discurso, em que quando o ator ele fala, apenas a sua fala é o foco da cena. Também a gente pode considerar como monólogo. E como a gente pode pensar no monólogo, né? O monólogo ele tem começo, meio e fim. O começo de um bom monólogo prende a atenção dos espectadores de todos os outros personagens. O clímax do monólogo deve ser na metade do texto. O fim do monólogo deve transportar os personagens e a trama de volta para a história da peça ou do filme, né? Então o monólogo ele tem que ter o começo, o meio e o fim, em que prenda a atenção das pessoas, né? Eu também volto a dizer, não sei se eu consegui fazer isso no monólogo, até porque eu não sou ator, mas a intenção foi boa, tá, gente? Então, monólogo interior. O que é um monólogo interior? É um discurso não pronunciado em que o narrador expõe questões de cunho introspectivo, ou seja, suas questões todas, seus medos, a sua raiva, tudo isso está dentro de um monólogo, revelando motivações interiores. Pode ser direto ou indireto, quando narrado em primeira ou terceira pessoa, respectivamente. Então, esse monólogo pode ser, eu posso narrar na primeira pessoa ou eu posso narrar na terceira pessoa, ou seja, de histórias que aconteceram com outras pessoas, né? Isso também é um tipo de monólogo. Qual é a diferença entre falar e conversar? Conversar é falar verbalmente com alguém ou com várias pessoas sem necessariamente haver troca de informações. Dialogar é dizer algo ou escrever algo na forma de diálogo ou colóquio, isto é, fala entre duas pessoas. Então a gente pode perceber como monólogo em que só uma pessoa fala e o diálogo é que são duas ou mais pessoas falando, né, e entendendo as ideias. Então a gente pode perceber como marca principal do monólogo é isso, uma pessoa falando. Mas o que tem a ver entre o monólogo e a disciplina de Cuba Libre? Bom, a nossa intenção é que vocês façam um monólogo, ou seja, em que vocês interpretem mesmo em um texto, diálogo não, em um texto, em que você seja outra pessoa, em que você seja uma mulher de 23 anos, em que está procurando um emprego, que está sozinha no mundo, ou você é um cara de 18 anos procurando o primeiro emprego e você quer que alguém te contrate. Então, para isso, você precisa se apresentar, você precisa convencer aquela pessoa a te contratar naquele emprego. Quando você faz isso, você está fazendo a questão da interpretação, né? E o que é interpretar? Interpretar é representar um papel, reproduzir ou exprimir a intenção ou pensamento de. Né? Isso significa que você, ao assumir um papel de personagem fictício no mundo igualmente fictício, já estará interpretando qualquer ação que desempenhe. Ou seja, quando você for fazer esse monólogo, que é a nossa propensão, que é o que a gente propõe, você está utilizando algumas técnicas e você vai utilizar essas técnicas, né? Que é a questão da empatia, né? A empatia é uma das competências sociais mais valorizadas pelo mercado de trabalho. Ou seja, quando você for interpretar, você está praticando a empatia. Por quê? Porque você vai estar pensando como seria aquela pessoa, como seria aquele cara de 28 anos que está pretendendo aquele emprego naquela empresa, né? Então você se tornará outra pessoa. Você não será mais esse aluno daí dos 14, 15 anos, né,
que vocês estão nessa faixa etária. E o que vocês vão praticar quando vocês interpretarem um monólogo? A comunicação, né? Quando você pretende comunicar alguma coisa, que você pretende dizer alguma coisa. Então você vai poder estar praticando aí a comunicação, a argumentação, ou seja, você vai ter que convencer o outro a poder te contratar naquele personagem. Ou seja, a sua personagem vai ter que ter um argumento muito grande para poder ser contratado, né? Proatividade, ou seja, você vai estudar esse texto, você vai tentar sentir esse texto, né? E você vai tentar sentir esse personagem, né? A criatividade, ou seja, quando você está criando uma personagem, você está aí fazendo a criatividade em tudo, né? Você está criando aquela personagem, você está criando aquela idade daquela personagem, os sentimentos daquela personagem, características daquela personagem, isso tudo é criatividade, né? Então, o pensamento crítico também vai fazer parte da sua formação quando você interpretar um monólogo, né? A liderança, ou seja, você vai liderar os seus próprios sentimentos, você vai manusear seus próprios sentimentos. Então, resumindo, a nossa intenção com essa aula, né, é dizer que vocês vão ter que criar um monólogo, ou seja, de apresentação para o mercado de trabalho, né? Esse monólogo pode ser bastante pequeno, com as apresentações de características de vocês, né? Mas que seja interpretado, né? Ou seja, vocês mesmos vão criar esse personagem para vocês interpretarem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um material que foi feito com bastante carinho e dedicação e eu espero que vocês abracem a ideia. Até mais tarde, acho que até o próximo vídeo. Beijo, até mais.